O capítulo de hoje começa com Seida e Raif em uma limusine indo em direção ao antigo bar onde Seida cantava. Raif observa Seida e diz que ela está muito bonita naquela noite. Ele diz que o vestido de sua mãe lhe caía muito bem, mas está faltando algo, as joias. Seida diz que não, que as joias pertencem à senhora Fazilete, mas Raif diz que agora são de Seida e ordena que ela as use. Seida então tira as joias de sua bolsa e começa a colocar os brincos e também um anel. Raif diz que agora sim, Seida está completamente bonita com o visual completo. Já na casa de Bahar, Nissan havia acabado de ver seu avô Enver conversando sozinho com Atice. Ela então corre desesperada para o apartamento de Bahar e fala para sua mãe tudo o que viu. Nissan fica assustada e Bahar a abraça, explicando para sua filha que o vovô Enver sente muita saudade de Atice e ele apenas conversa sozinho, fingindo que está conversando com ela para não se sentir sozinha. Então Doruk fala que talvez a vovó Atice tenha feito uma visita para o avô Enver, da mesma forma que o seu pai Sarp costuma aparecer e conversar com ele. Nissan pergunta se sua avó e se seu pai também podem aparecer e conversar com ela e Bahar diz que se ela imaginar, sim. Bahar diz que já é tarde e pede para Nissan ir dormir. Ela vê que Doruk está falando sem parar, dizendo coisas sem sentido e o menino está queimando em febre. Nissan decide correr e avisar a sua mãe. Enquanto isso, na casa de Enver, Siren quer saber de seu pai porque Bahar, Seida e Bessan ficam juntas saindo de um lado para outro. Enver diz que Doruk está doente e Bahar só tem tempo para ficar com ele o dia inteiro. Siren diz que isso não é verdade, mas que vai investigar. Bahar então bate a porta desesperada, avisando que vai levar Doruk ao hospital. Pede para Enver acompanhá-la e pede que Siren cuide de Nissan. Já na boate, Seida aparece com Raif empurrando a sua cadeira de rodas. Todos ficam olhando para Seida, seus antigos clientes e alguns conhecidos. Seida comenta que deve estar mesmo deslumbrante aquela noite. Eles ficam sentados e Seida pede algo para comer e beber. Quando uma cantora amiga de Seida a reconhece e a convida para o palco, dizendo que aquela é uma das melhores cantoras da Turquia. A mulher pede para que Seida pegue o microfone e cante uma linda canção. Seida começa a cantar, deixando todos impactados, principalmente Raif, que não para de admirá-la. Seida então volta à sua cadeira e pergunta a Raif se ele gostou da música. Raif diz que sim, e Seida pergunta se ele costuma frequentar estes lugares. Raif diz que antes de seu acidente costumava, mas depois não mais. Seida pergunta qual acidente. Então Raif aponta para suas pernas. Seida pede desculpas e diz que às vezes esquece que Raif está em uma cadeira de rodas. Ele fica feliz e não para de admirar Seida, que está muito contente aquela noite e não para de sorrir para seus velhos amigos. Enquanto isso, Bahar, Enver e Doruk estão no táxi angustiados, pois Doruk está desacordado. Ao chegarem ao hospital, eles correm com Doruk para a emergência. Os médicos pegam o menino e percebem que ele está em um estado de desidratação muito grave, deixando Bahar desesperada. Todos correm tentando fazer algo por Doruk, pois o menino não reage. Bahar fica desesperada, dizendo que não vai resistir caso alguma coisa aconteça com seu filho. Ela já teve muitas perdas ultimamente, então perder Doruk realmente acabaria com sua vida. Um jovem médico observa todo o desespero de Bahar e se aproxima, perguntando o que aconteceu. Bahar explica a situação de seu filho e o jovem médico logo faz um diagnóstico bastante preciso. Ele então resolve se unir aos outros médicos e ajudar Doruk. Doruk logo começa a voltar a si. E Bahar agradece ao médico por tudo que fez por seu filho. Ela e Enver ficam um pouco mais aliviados ao ver que o menino se recupera bem. De volta a Seida, ela e Raif saem da festa. Seida pergunta se Raif se divertiu aquela noite e ele diz que sim. Raif pergunta se é realmente aniversário de Seida e ela diz que não, que apenas disse aquilo para se livrar da dona Fazilete, pois já não sabia o que dizer. Raif então diz para Seida que se divertiu muito aquela noite e dá um beijo em Seida.
que fica sem saber como agir. Seida fica bastante envergonhada. Ela então pede para o motorista parar na rua próxima a Talabarce e diz que todos vão estranhá-la ao chegar em uma limusine naquele local. Ela se despede de Raif e vai embora. Bahar e Enver estão no táxi próximo a Talabarce. E Bahar já está um pouco mais calma por seu filho estar bem. Ela então menciona a Enver o que Nissan lhe falou, que viu ele conversando com a Tice. Bahar diz que está lá para tudo o que Enver precisar. Ele diz que apenas conversa com a Tice. Coisas do cotidiano para não se sentir sozinho, é uma espécie de jogo. Bahar diz que entende muito bem o que Enver faz, pois ela mesma fazia com Sarp, mas diz que isto deve parar. Antes que invada sua mente, ela relembra o incêndio em que Enver quase morreu. Enver diz que aquilo foi um acidente, pois ele havia bebido e acabou dormindo e que isto não vai mais acontecer. Um pouco constrangida, Seida desce do carro e se despede de Raif. Ela então vê que Enver, Bahar e Duruk descem de um táxi e perguntam o que aconteceu. Enver fala que Duruk esteve doente, mas já está bem melhor. Bahar vê Seida usando as joias da senhora Fazilet e fica com raiva. Seida tira rapidamente as joias e coloca em sua bolsa. Então, quando sobem, Bahar pede para que Seida vá ao seu apartamento, pois precisam conversar. Bahar coloca Duruk para dormir e pergunta como Seida teve coragem de roubar as joias da senhora Fazilet. A princípio, Seida diz que foi a própria dona Fazilet quem as emprestou, junto com o vestido para que pudesse sair com Raif. Porém, Bahar não acredita e exige a verdade. Seida então fala que foi Raif quem as deu. Bahar fala que isto também não é certo, pois as joias não pertencem a ele, sim à sua mãe. Seida então diz que Raif insistiu, depois de ter escutado sua história. Ele a viu chorando e perguntou o que estava acontecendo. Seida diz que é um empréstimo, que ela irá pagar, não sabe como, até o último centavo. Ela pede para que Bahar acredite em sua história, pois, como de outra forma, ela estaria vestida com o vestido da senhora Fazilet usando as suas joias. Bahar então começa a acreditar em Seida e Seida diz que amanhã, pela manhã, Bahar e Bersan irão vender as joias. Bahar diz que não vai a nenhum lugar com aquela mulher. Já no apartamento de Enver, Sirin pergunta o que mais aconteceu além da doença de Duruk. Ela diz que viu Seida chegando de um carro e quer saber de quem era, além das joias e da roupa chique. Enver diz que já está muito cansado e pede para Sirin perguntar isso à própria Seida. Sirin diz que está chateada pois Seida, Bersan e Bahar agora andam juntas para todos os lados e ela se sente sozinha. Sirin menciona que agora só tem o seu pai e que eles precisam cuidar um do outro. Enver diz que nunca abandonará sua filha, pois isto foi uma promessa que ele fez a Tice em seu leito de morte. Enquanto isso, na casa da senhora Fazilé, ela começa a estranhar o comportamento de Seida e Raif e pergunta o que aconteceu na noite anterior, pois Seida está agindo de forma estranha com ele. Raif então diz que deve ter sido por causa do beijo que ele deu em Seida. Seida toma um susto com as falas de Raif e a senhora Fazilé se levanta, encara Seida e vai embora, totalmente chateada. Seida então briga com Raif, dizendo como ele tem coragem de falar isso na cara de sua mãe. Raif começa a rir e pergunta se Seida não gostou do beijo. Seida diz que apenas o beijou pois estava sem reação. Então Raif diz que ela não gostou assim, talvez só tenha beijado por causa das joias. Seida diz que não é este tipo de mulher, que ela gostou sim, mas que ele não deveria ter contado à senhora Fazilé. Raif começa a rir e Seida o chama de egocêntrico. Seida vai até o quarto da senhora Fazilé tentar explicar o que aconteceu na noite anterior. Porém, a senhora Fazilé começa a falar que Seida já deve estar imaginando seu próximo romance. Igual nas novelas, onde um rapaz rico se apaixona pela empregada pobre. Seida pede para que a senhora não fale assim e se quiser demiti-la que o faça de uma vez. A senhora Fazilé diz que Seida já é uma mulher bem madura para saber que ela não pode fazer isso, pois Seida já amarrou seu filho. Seida fica sem entender nada e então resolve sair do quarto.
Já na casa de Enver, ele começa a falar novamente com o espírito de Atice. Enver diz que todos estão preocupados com ele por estar conversando com ela novamente. Enver diz que não vai parar, e Atice diz que apenas estão preocupados com a sua saúde. Ela avisa que o chá está pronto. Enver então pega a chaleira quente e, quando vai se virar, acaba derrubando tudo nos braços de Duruk, que começa a chorar. Enver coloca o menino sobre os braços para que ele possa lavar sua mão com água fria. Bahar está caminhando com Bessan indo em direção à loja onde vão vender as joias. Siren segue as duas. O homem então avalia as joias e diz que apenas dá 60 mil por elas. Bessan havia pedido 200 mil. Porém, o homem diz que não é assim tão fácil, pois ela precisa do certificado de compra. Bessan diz que não tem. Então Bahar pede para que ele dê 100 mil, que é o justo. E ele ganha e elas também ganham, e é isso que as joias valem. O homem aceita a proposta de Bahar e entrega 100 mil para elas. Quando estão saindo da loja, elas dão de cara com Sirin. Bahar pergunta se estava sendo seguida e Sirin diz que sim, apenas porque ficou preocupada, pois Bahar não é amiga de Bessan. Siren pergunta se está acontecendo algum problema e Bahar diz que não, que apenas acompanhou Bessan, pois ela precisava vender algumas joias de quando era casada. Bessan confirma a história e as três vão embora, porém Siren não acredita em nada. Ao chegarem no apartamento, Bessan se despede de Bahar e diz que vai falar com Sim que já tem o dinheiro. Bahar sobe e Bessan liga para Sim, dizendo que já estão com seu dinheiro e quer acabar de uma vez por todas com essa história. Sem pede para que as três aguardem a sua ligação, pois ele vai dizer onde e quando eles devem se encontrarem, mas Bessan tem que levar Seida e Bahar junto. Ela concorda e desliga. E esse foi um pouco do resumo do capítulo de hoje da série Força de Mulher. Para mais vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!